Maior, médico, amigo do povo. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Detidos no Cunene, 2 cidadãos acusados de tentar comercializar ossadas humanas. Em Benguela, 2 cidadãos trocam tiros com a Polícia Nacional e acabam sem vida. Aqui os factos fazem eco, roda. Olha, daqui a pouco vamos falar de Agostinho Neto, das marcas que ele deixou. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas infelizmente há pessoas que ou não conhecem a história de Agostinho Neto, ou então fazem-se passar por cidadãos que é melhor eu não dizer, hein? Porque você vai ver daqui a pouco. Temos trânsito e desta feita, vamos ver o Huambo, não é? Cidade do Huambo. Portanto, o trânsito na cidade vida, aqui está difícil hoje. Está difícil. Para um feriado como hoje, esta é ou seja, isso é inusitado. As pessoas deviam estar em casa, não é? Mas olha, o movimento, num dia como hoje, um feriado, o agente da Polícia Nacional, o regulador, está a ver-se a reverse para manter a ordem neste ponto. E aqui é uma confusão, uma balbúrdia, como diz o professor Júlio Quental, esta viatura que de repente muda de direção, não sinaliza. Mas também ele não tem culpa, porque não há no asfalto nenhuma indicação. Está a ver? Sabe porque é que os motoristas fazem esta confusão? Porque não há uma linha. Se existissem as linhas que marcam, pode pôr essa imagem, aqui, se nós tivéssemos as marcas no asfalto, as marcas de sinalização, que dividisse essa faixa de rodagem em 2 vias de circulação, ou até se quisermos, se fosse dividida em 2 faixas de rodagem, sentido ascendente e descendente, ele não precisaria estar aqui nem estes cones. O grande problema é que eles têm de pôr estes cones para sinalizar que a faixa de rodagem está separada. Não era preciso. Era colocar no chão, no asfalto, as linhas, e isso já não era necessário. Olha o que é que eles estão a fazer. Entram aqui, porque é que eles de repente podem virar para a esquerda e para a direita? Não há sinalização. Isso é como jogar futebol e o relevado não estar sinalizado. O jogador não sabe se está na grande área, se está na pequena área, não sabe se a bola já foi para além das 4 linhas. Portanto, tem de haver imediatamente uma sinalização aqui nesta via Kalundo Huambo Kaala. Maravilha! Portanto, é uma confusão indescritível. Viaturas de um lado, eu acho que aqui é o posto de controle da polícia, não é? Este é o posto de controle da polícia para quem vai para o Huambo, para Kaala, perdão. Está mesmo logo no fim, quem vai para Kaala, nas imediações do bairro São Pedro. Olha, o motociclista fez uma manobra estranha. Isso é uma confusão, está aqui uma confusão tremenda. Deve-se fazer imediatamente uma intervenção. A polícia tem de fazer uma intervenção no mais curto espaço de tempo, porque se nós não evitarmos esta confusão, os carros entram para a direita, para a esquerda, não está nada sinalizado. Se não se fizer imediatamente uma intervenção, poderemos colher maus resultados muito em breve. Muito bem, podemos ir para um outro ponto da cidade capital do Huambo. Agora regressamos à capital do país. Daqui a pouco vamos ter a capital do país. Quem está na sala de operações do CISP? O Aldemiro Dias. Obrigado, Aldemiro Dias. E o Aldemiro dando já 21 de janeiro, aqui mesmo próximo, sim, da Meca direita, não fica assim tão distante de nós. Ora bem, hoje o trânsito a esta altura, 17:06, assim, está-se a fazer uma circulação sem aquela pressão enorme. Nós costumamos ver do lado esquerdo, no sentido de quem vem do aeroporto, temos visto aqui um aglomerado de viaturas que é uma coisa incrível. Hoje o número está reduzido porque, já sabe, muita gente está em casa, é feriado. Mas mesmo assim,
temos notas extremamente negativas. Cidadãos saíram de casa para sentar aqui no muro e conversar sobre futebol. Estão sentados no muro a conversar, a contar, olha, estão a contar histórias de ontem, de anteontem, ali no muro. Ou seja, eles deviam estar em casa, no bairro, sentados a conversar. Não, saem do bairro e sentam aqui para conversar. Não há um sítio lá no bairro para conversar, ou mesmo fora da estrada não há. Eles sentam, estão a falar e tal, do jogo. Esses não estão só a comercializar, têm os seus produtos para comercializar, mas eles estão parados, nem sequer estão a circular. Estão a colocar a conversa em dia, a fofoca em dia. E o mesmo acontece com este grupo que está aqui. Está a ver? Eles estão numa amena cavaqueira, aos risos e tudo. Está a ver? Está a ver? Está-se a rir. Eu vi aí aqueles pontinhos brancos dos dentes, estão-se a rir. Por quê? Porque ninguém vai lá remover estes cidadãos, tirá-los daí, ninguém vai. Então eles fazem disso um sítio de lazer. Daqui a pouco um deles vai buscar um banquinho, põe ali, traz um televisor com um gerador para verem jogo e nada, não vai acontecer nada. Nada, nada, absolutamente nada. Zero. Não haverá uma medida que seja deve acontecer uma medida para removê-los daí. Nada. Triste. Termino com esta nota. Este buraco aqui. Este buraco que foi aberto certamente porque está a fazer-se uma intervenção aqui nesta via, perfeito. É um trabalho que está a ser feito que visará certamente alcançar resultados positivos. Se assim for, estamos todos de acordo que deve ser feito o trabalho, desde que o objetivo, o propósito, vise efetivamente a melhoria de condição ou de condições dos cidadãos. Mas, aqui entra o mas. Mas, nós sabemos que esta via, que tem sido vítima da vandalização, é uma via às escuras. Agora, imagina que o cidadão vem a altas horas da noite, vias escuras, com uma iluminação deficitária. Plumas lá dentro. Então, tem de cercear este buraco, tem de fazer uma proteção imediatamente. Isso era para ontem, fazer um cerceamento à volta do buraco, proteger os cidadãos. Não é valorizar o buraco, mas sim proteger os cidadãos. Não falo só daqueles que vão conduzir o seu automóvel ou motorizada, não estou a falar só destes, até aquele que vai a pé. Se de repente ele se deslumbra, vai lá ter. Isso é urgentíssimo. Podemos ir para outro ponto, ainda temos mais um. Vamos ver como é que está a ser feita a circulação nas imediações de Viana, na Ponta Amarela, para daqui a pouco a abordagem sobre o Dia do Herói Nacional. Ponta Amarela. Olha, eu disse há bocadinho e nota-se aqui, não há aquela pressão habitual. O trânsito está fluido, não se faz como se pensa, não é? Mas não há mesmo aquela pressão do trânsito a esta hora. Notas, continua o atravessamento aqui neste ponto, porque do lado esquerdo da tela do seu televisor nós temos duas superfícies comerciais, dois supermercados. Então por que não se faz também uma alteração da via de passagem aérea para peões? Ou acrescenta-se, ou de uma vez por todas coloca-se um muro, uma vedação, como está a ser feito lá, um bocadinho lá mais adiante, e evitamos isso. Olha, a senhora com bebê às costas e vai a correr. Olha, foi. Triste. A senhora com bebê às costas e teve de atravessar a correr. Não está certo. Veja o que está a acontecer do lado esquerdo, na tela do seu televisor, as viaturas que se imobilizaram naquele local do outro lado. As viaturas azuis e brancas que estão ali, mais uma vem e se junta ao número que já existe e estão a transformar aquele ponto numa paragem. Aqui é que deve haver a intervenção das autoridades administrativas. Como temos aí naquele ponto duas superfícies comerciais,
que são frequentadas por muita gente, porque é que não se transforma aquele local mesmo numa paragem? E acaba-se com esse problema, porque esta paragem, os carros estão imobilizados há muito tempo, é uma paragem que não está tipificada por efeito. Sabe porquê? Porque ali existe uma placa de indicação que aquele ponto é para viaturas de transportes coletivos públicos e não é para as viaturas azuis e branco. Então, transformem isso numa paragem para todas as viaturas e acaba-se com o problema, porque olha o que está acontecendo. Está errado. Termino com esta nota: viatura imobilizada antes do ponto de entrada, está aqui, em cima da curva. Essa viatura que está a arrancar agora, em cima da curva. E acho que vai entrar mesmo, vai para a passagem de nível, não é? Onde é que ela se imobilizou? Para além dos 5 metros que estão estipulados. Erradíssimo. Quer dizer que é urgente a colocação. Sei que do outro lado vi um agente regulador de trânsito, mas também tem de haver uma intervenção das autoridades nestes pontos. Muito bem, muito obrigado. Poderemos... Cacoaco? Vamos a Cacoaco? Pronto, vamos embora. Vamos ver como está a ser feita a circulação em Cacoaco. E talvez será o último ponto. Vamos ver então Cacoaco. Já temos. Olha, quem vai para a província do Bengo, província do Uís, província para as terras do Dr. Alcântara Costa e do Nkanga Gomes, vai-se por aí. Olha, bom, mas Uís, Zaire, Cabinda, pois pode ir para Cabinda, por aí, a pessoa não sabe, né? Muita gente não sabe que por aí pode ir a Cabinda também. Agora, aqui também não há uma pressão do trânsito, não sei por que motivo foram colocadas estas barreiras, são amovíveis, mas não sei por que motivo. São feitas de PVC, né? Isto é quê? São barreiras colocadas, são peças colocadas para fazer a divisão. Não era necessário. Se colocarem as linhas no chão, no asfalto, não há necessidade de se fazer isso. É colocar as linhas e as linhas resolvem. Este caminhão vai entrar, fez uma... Olha a manobra que este caminhão faz nas barbas do agente da polícia. Não sei se a polícia tem barba, mas ele fez aqui uma operação estranhíssima. Isso não se faz. Frente à esquadra da Polícia Nacional. Essa é uma esquadra, né? É uma esquadra. É um ponto temos aqui um ponto da Polícia Nacional. Ele fez uma manobra estranhíssima. Ele partiu daí, né, da estação de tratamento de água de Kifangondo, sim, partiu dali e fez isso. Porque certamente ele vai fazer o ponto de retorno e segue em direção à Funda. Mas não pode, ele não pode fazer esta manobra. Esta manobra não pode ser feita, porque coloca, e nós vimos que ele atrapalhou a viatura que vinha fazer este retorno para seguir seu caminho em direção, provavelmente, à capital do país. Bom, vamos... Ainda temos Lubito? Bom, daqui a pouco vamos falar um bocadinho, vamos ver como é que este dia está a ser vivido. Mas temos uma imagem, 17 de setembro, temos uma imagem que revela efetivamente aquilo que eu disse há bocadinho. Há muita gente que não tem noção de quem foi Agostinho Neto. Muita gente. Há muita gente que ouve falar do Dr. António Agostinho Neto, poeta maior, primeiro presidente de Angola, mas não tem noção, eles não sabem quem foi Agostinho Neto. Não perguntam, não investigam, não querem saber. Olha, antes de eu lhe pôr a imagem, deixa-me dizer o seguinte: você pode não simpatizar com ele. Não é obrigado a simpatizar com o Dr. António Agostinho Neto. Não é. Digo-lhe já que não é. Mas há uma coisa que você não pode alterar. É o primeiro presidente de Angola. Foi ele quem proclamou a independência de Angola. Foi ele quem deu os primeiros passos de Angola independente.
Vamos ver esta imagem. Ponha esta imagem. Presta atenção ao que está a acontecer com este cidadão. Veja o que está a acontecer com este cidadão. A vandalizar o busto do primeiro presidente de Angola. Não tem explicação absolutamente nenhuma. Desculpa. Ele pode até dizer que tem de tirar os óculos do presidente para fundir, depois vender aquilo a peso. Vai apresentar os argumentos que ele quiser. Não tem justificação plausível. Eu chamo para se juntar e ajudar-me a olhar para este assunto, a juntar-se a nós o Nkanga Gomes. Seja bem-vindo, ilustre. Boa tarde, Mário. Boa tarde, estimados telespectadores. O que temos? Como é que nós refletimos sobre isto? Como é possível que o cidadão saia de casa e olha o que é que ele está a fazer? É um demente? Não, não é. Sim. Aqui algumas notas. A primeira nota é perceber se de facto este indivíduo goza de sanidade mental. Pelo menos até a altura da sua detenção, ele mostrava ser uma pessoa com um juízo no lugar. Aparentava isso. Exatamente. Seria bom que, apesar que ele está detido, mas seria bom que as autoridades pudessem fazer um exame, não é, psiquiátrico, perceber. Porque nós temos que usar a ciência para compreender o comportamento das pessoas. Uhum. E aqui é preciso que, para além de deter a pessoa ou o indivíduo que está a destruir o busto do herói nacional, perceber de facto se ele goza de sanidade mental, se tem alguma perturbação, porque em primeira instância nenhum indivíduo, entre aspas, salvo parecer contrário, que goza de sanidade mental vai subir nessa estrutura e destruir o busto do herói nacional. A outra nota, se de facto o indivíduo goza de sanidade mental e se provar isso cientificamente com exames, estamos perante a um crime. Isso é um crime porque foi aprovado agora a lei sobre a destruição de bens públicos, não só. E provavelmente o busto do Agostinho Neto, para além do simbolismo que tem, também não deixa de ser um bem público, né? Porque há uma simbologia histórica. E o busto do herói nacional, para além de uma simbologia histórica, há uma relação simbólica, não é? E isso representa que, de facto, está aqui no ato de violação de um património público, salvo para ser contrário. Ele está com os óculos na mão já, arrancou juristas. Os óculos. E reprovamos essa atitude, é um comportamento de facto anómico, que entristece-nos, mas caso se provar, deve ser penalizado com base no ordenamento jurídico angolano, com base no Código Penal e demais legislação que de facto condenam este ato público. Desencorajamos essa prática porque envergonha-nos a todos nós e parece que o indivíduo desconhece aparentemente quem é de facto Agostinho Neto. Sabe qual foi a desculpa que ele arranjou quando foi detido? Não. Que ele levou isso para vender e acho que vendeu a isso a 170, qualquer coisa assim. Terrível mesmo, terrível. Bom, disse muito bem o professor, são pessoas que não estão ainda imbuídos do espírito do nacionalismo, porque Dr. António Agostinho Neto, deixa-me dizer-lhe, primeiro presidente de Angola. A Rita Mussungu está ao lado do comandante municipal da polícia em Benguela, o Gilson Pedro. O que é que acontece? A dupla Bonitão e Damastar, eles dispararam contra a Polícia Nacional. O Damastar e o Bonitão eram os terrores do Lobito. Só que, infelizmente, às 0 horas agora, às 0 horas, isso foi agora, há dias, eles
na zona do Lubito Alto, ali em cima, bairro Vila Flor, na zona da Anha, interceptam uma viatura que transportava 3 cidadãos e rapam de uma pistola. Anunciam o assalto. A azar, nesta altura, a polícia estava a fazer um patrulhamento. Professor, a Rita está preparada para intervir já. A polícia estava a fazer um patrulhamento e depara-se com esta situação do assalto. Abordados pela polícia, eles começam a disparar. Bonitão e o Damastar. Rita, boa tarde. Confirma isso? É contigo, companheiro. Saudações. Para mais dados, vou à conversa com o comandante municipal do Lubito, Gilson Pedro. Senhor comandante, como é que tudo ocorreu? Bom, ocorreu quando as forças policiais, no seu trabalho de patrulhamento alto, principalmente nas zonas onde nós temos o levantamento da ocorrência de crimes de roubo com recurso à arma de fogo. Estamos a falar propriamente da zona alta da cidade do Lubito, bairro Vila Flor, no sentido Anha do Norte. Tão logo as nossas forças efetuavam patrulhamento alto, depararam-se com 2 cidadãos que abordavam uma viatura e nesta viatura vinham 3 cidadãos e eles anunciaram o assalto apontando arma de fogo do tipo Makarov. E tão logo verificaram a presença policial, os mesmos posicionaram-se em direção ao patrulheiro e efetuavam disparo contra as forças. Estamos a falar de 2 cidadãos com várias passagens policiais, estamos a falar do mais conhecido por Bonitão e o mais conhecido por Damastar. São elementos que têm realizado vários assaltos, roubos com recurso à arma de fogo no nosso território. Com relação às vítimas do assalto, não houve nenhum problema? Graças à pronta intervenção policial, as vítimas não sofreram nenhuma agressão, não sofreram nenhum tipo de contusão, encontram-se estáveis, já prestaram todo o depoimento e os procedimentos processuais estão em curso, estão todos devidamente identificados e vamos deixar que quem de direito possa dar seguimento ao expediente. Muito obrigada, senhor comandante municipal do Lubito, Gilson Pedro, que falava à volta do caso ou da tentativa de assalto frustrado no município do Lubito, que resultou na morte de 2 miliantes, fruto do enfrentamento feito com agentes da Polícia Nacional. Boa continuação. Um abraço, junta-se a nós, muito bem, obrigado companheiro, junta-se a nós agora o Dr. Alcântara Costa. Boa tarde, seja bem-vindo no dia de Mangushi. Viva Mangushi! É Devia estar ainda vivo. 102 anos, estaria a completar 102 anos, não é? Estou triste pelo Mangushi, que partiu muito cedo, na minha idade. 59 anos, pá. Pois. Devia estar ainda vivo. Na altura em que ele partiu, estavas a nascer. Sim. Eu já tinha uns aninhos. Mas aninhos? 50... Sim, começou conta, mãe. Não, nem pensar. Eu acho que ele partiu um ano antes do nosso comandante nascer. Bom, mas vamos lá. Nós temos aqui um caso, da outra vez tinha feito referência a isso, não sei se está recordado. Aqueles 2 rapazes que depois acabaram na cama do hospital. Não são os mesmos. Estes são outros. Esta é a dupla Bonitão e Damastar. 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 Eles abordam uma viatura com pistola na mão. A polícia percebe-se do assalto, intervém e eles começam a disparar contra a polícia. A polícia responde, um é baleado cai naquele mesmo no local, o outro ainda foi transportado para o hospital, né? Tinha sido baleado na perna, mas também acabou por morrer. Doutor Alcântara, que mente o senhor que faz, que estuda eu chamaria o perfil criminalístico de algumas pessoas, que mente é esta que sabe que ele tem uma pistola, uma Makarov, mas estou diante de um patrulheiro que tem armas com maior número de munições? Que mente é esta? Transtorno desafiante. São jovens, primeiro, irreflexivos,
não têm responsabilidade para patavina nenhuma. Desafiam tudo e todos. E pensam que podem fazer tudo o que querem. E naquele dia, Mário, eu dizia assim: aqueles nossos irmãos que tenham estado a praticar crimes gravíssimos, violentos, e ostentam armas de fogo, e demos um conselho: bastava ver a polícia atrás de si, a única coisa que tens que fazer é colocar a arma para o chão e colocar as mãos para o ar, que é sinal de rendição. De derrota e de rendição. A partir dali, a polícia não é má, é gente de bem, não sai de casa com o objetivo de ir disparando as pessoas. Aliás, Sai de casa, na altura o doutor Alcântara vou tinha chegar usado uma frase... A polícia sai de casa com o objetivo de ir aquela frase. defender o cidadão. Ah, pois. De ir defender o cidadão. Portanto, Mário, aqui sempre damos conselhos positivos. Agora, Mário, veja lá. E disse naquele dia, aquele nosso irmão que achar que vem a nossa polícia e quer ripostar, quer revidar, atacando as forças policiais como forças de ordem e de segurança, têm esse direito de se defender. É que não vão olhar para trás, te vão mesmo disparar, porque quem começou foste tu e ninguém quer morrer. Portanto, há 2 lugares para quem ousa atirar contra a nossa polícia. 2 lugares. Muito bem. Um deles, o cemitério da Benguela, ou do Camama, ou do Benfica. E o outro, a muleta no pé, as muletas nos pés, para que esses traumas de andar de muleta, aos poucos, te vão provocando problemas gravíssimos até que um dia te suicidares. Esses são os 2 caminhos. Por isto, não podemos permitir aqui um cheira-leite de 21 anos, 22, 23, pega na arma de fogo e atira contra a força policial. Isto, na República de Angola, não pode acontecer. Vamos falar outra vez do número de armas que aparecem. São vários casos que nós temos visto. Cidadãos não treinados para o efeito e não autorizados com armas de fogo. Doutor Canga Gomes, sair à noite, empunhar uma arma, mandar parar uma viatura, isto não é exercício. A pessoa não empreende toda a energia nisto. Por que é que não faz, mas com o propósito de praticar coisas honestas? Esse esforço, sair à noite, mas para trabalhar mesmo, como estivador no Porto, seja lá o que for, mas pelo menos um trabalho honesto. Mário, o Estado está a ser arrastado. O Estado está a ser arrastado. E a polícia, nós temos assistido nos últimos tempos vários episódios em que a Polícia Nacional é atacada, desrespeitada. E quando se ataca a polícia, está-se a atacar o Estado. Porque a polícia representa o Estado. Porque é o primeiro ente que tem contacto com o cidadão. E aqui há 2 variáveis para que nós possamos aqui reduzir esse tipo de situações. Ou rever algumas penas, agravar algumas penas, ou então podermos repensar a atuação do perfil da estrutura da própria polícia ou tornar a polícia muito mais robusta. Porque, Mário, está-se a violar direitos, violar-se, fazer fronte à polícia, está-se a fazer fronte ao Estado. E é preciso, para quem direito, os magistrados e não só, podermos ir repensando quais seriam as medidas para que consigamos reduzir efetivamente essa cultura de afrontar a polícia. E nós temos dito, tal como o Dr. Alcântara fez menção, não se afronta a polícia tem autoridade.
A sociedade deve perceber que quando um polícia interpela, pare imediatamente. Não ensina a polícia como é que o deve interpelar. A polícia é formada, a polícia é instruída e a polícia tem mecanismos próprios. Caso a polícia viole os seus direitos no ato de exercício da sua atividade, a Polícia Nacional tem estruturas próprias onde o cidadão pode ir queixar-se, fazer denúncia. Nós não podemos construir uma sociedade que o cidadão encontra-se numa condição em que a polícia manda-o parar e ele tira a arma de fogo e dispara. Não pode fazer isso. Faz lembrar o Texas no tempo do Bill the Kid. É que o Dr. Alcântara fez menção, deve render-se. Vai ser levado e vai ser responsabilizado criminalmente. Muito bem. Porque senão esse país tem leis. O país tem lei, não vale a pena fazer frente à polícia, não é o caminho mais correto. Doutor Alcântara, eu queria que falasse depois de um assunto que é perturbador. O assunto que vamos ver agora é perturbador. Eu não sei. Bom, um dos intervenientes deste caso até trabalha na morgue. Isso aconteceu em Namacunde. Já estiveram em Namacunde? Namacunde é onde está Santa Clara. Cunene. Nunca lá tive, não. Nunca foi à Namíbia de carro? Nunca. Por amor de Deus, Fui Dr. à Alcântara. Namíbia de avião. Não faz isso, doutor Alcântara. Porquê? Vai de carro para ver as belezas. Não tenho carro para isso. Não, mas autocarro, hoje os autocarros já vão até a Namíbia. Haveriam demais. Não. Doutor Alcântara, isso não é desculpa. Tem de conhecer as belezas naturais desta terra. Claro, vou para outros sítios, não é? Doutor Alcântara. Vou lá daqui em breve. Muito bem, concordo consigo. Já lá esteve, Sua Excelência. Por amor de Deus, precisamos conhecer O Canga, nem no Bengo, nunca foi. O Canga prefere gastar dinheiro. Ele prefere gastar dinheiro para passar as férias fora do país, né? Isso está errado. Nossa terra é linda. Agora, vamos falar de um assunto que é perturbador mesmo. Ouça, Santa Clara, Namacunde. Põe a imagem do senhor Mateus. Está aí, Janota, vocês têm a imagem. Olha. O senhor Mateus é este. É angolano, não parece, mas é angolano. Parece. Não, é mesmo angolano. Super. Trabalhador da morgue do Hospital Municipal de Namacunde. O que acontece? É que há uma família em Namacunde que, a abrir sulcos, a escavar para pôr a canalização de água, descobriu ossadas humanas. E eles, né, os proprietários da residência, foram até a morgue, depositaram as ossadas. Nem deviam ter feito isso. Não? Nem deviam ter feito isso. Deviam chamar a polícia. Muito bem. Agora, este cidadão, no dia 10, surripia as ossadas com a ajuda do amigo, que é um dilendile. E o Mateus no Dilendile surrupiam as ossadas para comercializar. Sim, é verdade. Sabe qual foi a desculpa dos dois? É que este senhor, o Mateus, pediu a um Dilendile que lhe fizesse um trabalho espiritual para que a casa dele fosse protegida. Vamos ver essa história. Vamos ver essa história. Já nota? Vamos embora? É mais um caso insólito que aconteceu no município de Namacunde, província do Cunene. Desta vez, esses dois cidadãos angolanos, já a contas com as autoridades policiais, decidiram comercializar ossadas humanas que foram exumadas deste quintal, na povoação de Santa Clara. Tudo aconteceu quando os proprietários cavavam uma vala para a ligação de água na rede pública. Quando iniciaram a cavar a mingara de água, quando encontraram os ossos. Que tipo de osso mais ou menos? Osso de pessoa. Depois de exumadas, as ossadas foram levadas até a morgue do Hospital Municipal de Namacunde. Por sinal, posto de trabalho do Sr. Mateus Indefeuquelo, que dias depois decidiu subtrair da gaveta 3 ossadas para fins comerciais através do seu amigo Komongo Ndile, segundo o Serviço de Investigação Criminal. Um caso insólito
que ocorreu no pretérito dia 10 do mês de ano em curso, por volta das 19 horas em Santa Clara, quando, por uma denúncia anônima, as forças tomaram conhecimento da existência de um cidadão a comercializar algumas ossadas humanas. Tanto deslocou-se uma equipa até ao local, onde constatou-se a veracidade dos factos. Portanto, foi detido este cidadão e, na sequência, o seu comparsa também detido. Depois de interrogados, os implicados informaram às autoridades policiais que as ossadas serviriam para tratar a casa do funcionário da morgue para afugentar alguns espíritos maus. Foram entregues presentes ao Ministério Público, onde poderão aguardar o primeiro interrogatório e informar que um deles é funcionário da morgue do hospital de Namacunde. Cidadãos em Namacunde, província do Cunene, tentam comercializar ossadas humanas e acabam detidos pelas forças da ordem. Doutor Alcântara, um erro foi, disse há bocadinho, os proprietários não deviam fazer a remoção? Exatamente. Nem a exumação sequer. Eles não sabiam que as ossadas estavam aí. Não, a pessoa que escavou e encontrou os ossos... Tão logo encontrou os ossos, devia parar tudo. Tão logo encontrou os ossos, devia ter parado. Porque o SIC tem essa incumbência de recolher esses ossos, já que não é uma zona de cemitério antigo, recolher esses ossos, levá-los ao laboratório para que sejam feitos exames antropológicos. E no exame antropológico costuma-se recolher aquilo que chamam a parte amniótica, aquela parte do osso na articulação, retira-se essa parte para se formatar um ADN mitocondrial que vai servir para se identificar alguma coisa. Pode ser que naquela zona, aquelas pessoas que viveram naquela casa, pode ser que tenha desaparecido lá alguém. Quer dizer que depois de 20 anos é possível se fazer essa descoberta desse indivíduo e convocar a pessoa que viveu naquela casa, que vivia com essa pessoa que havia desaparecido, e dali se fazer uma punção investigativa ou criminal para se saber, na verdade, o que é que se terá passado. Porque esses homicídios existem nos quintais. Portanto, encontrou ossadas, chamar imediatamente a polícia para recolhê-los e ali espoletar o mecanismo de uma investigação para saber o porquê que esses ossos foram lá parar. Se bem que compreendemos que a nível dos nossos laboratórios, esses exames de perícia da ossatura que têm a ver com os exames de ADN mitocondrial são bastante difíceis, são exames de top, mas este seria o procedimento. Mário, eu vou ficando aos poucos bastante estupefacto com os comportamentos da nossa juventude. Esta mania necrofilar de alguém vivo que quer pensar que os ossos podem servir para uma coisa útil. Isto na nossa lei, a Lei 38/20 de 11 de novembro, está aí no Código Penal esta coisa de vilipendiamento de cadáveres. Esta coisa de ir ali mexer com ossos ou com o caixão ou com qualquer coisa que tenha a ver com os mortos, no nosso Código Penal é crime. Portanto, fizeram bem. Mas um jovem quer procurar por via de ossatura de um cadáver em esqueletização para ir buscar produtos para se proteger. Oh, valha-me Deus! Mas é valha-me Deus mesmo. Nkanga Gomes, ainda ontem falámos aqui daquele espevitar tão maléfico no Bié, no Andulo. Nós temos o caso afinal, se ele é técnico que está no hospital, tem formação. Ou estamos a recrutar gente sem formação nenhuma para trabalhar nos hospitais? A minha questão é, se ele tem formação, essas crendices, isso é uma crendice, na minha ótica. Disse muito bem o Dr. Alcântara, quem já morreu não pode proteger. Estranho isso, não é? Supostamente ele tem informação, parte desse princípio, né? Se ele trabalha... Pelo menos deve ter sentado numa carteira. Trabalha na morgue, de facto tem essa formação, né, para que ele consiga fazer o seu trabalho. Mas, Mário, nós temos que perceber que, e a surgir a estudar estes fenómenos,
a única coisa que regula entre os animais irracionais e o racional que somos nós é o pensamento, é o cérebro. E nós às vezes ficamos estupefactos. Ele trabalha na marca, mas tu tens pessoas que têm uma disfunção mental, ou seja, a qualidade humana de uma pessoa, de um ser humano. Porque o ser humano, ele vive também de valores humanos, a ética. E eu tenho dito que o ser humano, ele nasce com uma percentagem de inteligência e os homens que estudam a área da educação, nós não nascemos como tábua rasa. Nós nascemos com um grau de conhecimento. Mas, na medida que nós vamos crescendo, nós precisamos ser munidos. E eu digo, nós vivemos na família, a questão da ética, da moral. Ou seja, se nós não formos escravos, sublinho a palavra escravo em negrito, da ética, da moral, dos princípios e conhecimentos religiosos e dos valores jurídicos e sociais, porque esse somatório é que regula a vida social e põe limite no homem, no ser humano. E nos separa dos animais irracionais. Exatamente. Né? Ora, ele ao ter esta atitude, há um distanciamento de valores que ele provavelmente não chegou a ter. Mas mesmo tendo, nós devemos ter aquele sensório que o Dr. Alcântara tem dito que alerta. Cuidado, Nkanga. Isso não podes fazer. Porque isso fere a humanidade, fere a sociedade. Esta tua ação é criminosa, é repugnante, vai pôr em causa a tua imagem e até da tua célula familiar. E então o indivíduo que tem esse procedimento e que diz que até passa a salvaguardar a espiritualidade da casa, estamos perante um estágio mental muito reduzido. Mas pronto, é a sociedade que a gente tem e nós estamos aqui para alertar, para dizer que não é o caminho, mas como a sociedade é regida por leis e normas, então o direito aqui surge para penalizar e para levá-lo à barra do tribunal e confirmar se de facto e aplicar a pena de acordo com o grau de envolvimento neste comportamento ilícito. Senhor juiz do Supremo Alcântara Costa, qual é a moldura penal para eles? Repare, nós sempre dissemos aqui que, na verdade, a pena depende mesmo do Ministério Público, que é o procurador que tem que propô-la ao juiz. Muito bem. Porque o procurador ali no Ministério Público é o chamado, o titular da peça acusatória. Este é que tem que ler o processo para depois sugerir ao juiz, para que o juiz também, depois de ler o processo, encontrar ali aquelas vírgulas, os pontos e, enfim, concordar, aumentar ou diminuir. Mas esta profanação de cadáveres e sítios dos nossos mortos, a pena vai de 2 anos até mais ou menos 5. Então ali o juiz é que tem que escolher. Sim, a instrução processual também é fundamental. Porque se o processo for mal instruído, o juiz acaba por ter uma dificuldade na aplicação da pena. Por isso que depois pode ser posto em liberdade. Por isso que estamos a dizer, o Ministério Público encarrega a investigação criminal, o SIC ou o DIP, a instruir o processo na fase preparatória. Depois, o processo sobe para o gabinete do procurador, que tem que averiguar os elementos de direito e dos factos. Se houver algum inconveniente, algum mal-entendido, ele devolve o processo para ser reanalisado e depois ser remetido de novo. Então aqui é um processo, é algo colegial, quer dizer que há intervenção dos instrutores do processo do SIC, do Ministério Público e depois do juiz das garantias e depois do juiz da causa. Tem muita gente ali. Oh, aqui está, isto deve ser dessa região da anca. Não sei se... Clavícula isto, Clavícula, a zona né? clavicular. Ele queria fazer uma sopa. E se tivéssemos o osso completo, aqui aí mesmo daríamos leitura. conta se é de uma mulher ou de um homem. Muito bem. A ossatura. Ou ele quis fazer sopa então com isso? Possivelmente. Estamos a falar ali da medula óssea, aquelas coisinhas ali. Triste, horrível isso. Terrível. Que mentalidade doentia mesmo. É necrofilia, é transtorno, não é? Agora, é pérfido Mário, isso. penso ainda
que os nossos cadáveres que vão para a morgue, se calhar esse indivíduo já fez muitas coisas e nunca foi descoberto. Disseram, os senhores disseram, isso eu sei que as autoridades no CUNEN estão a fazer anotação, pelo menos com o estímulo aqui. Por isso, Mário, videocâmaras, câmara de videovigilância nas morgues. Câmaras de videovigilância também nas unidades fabris. Sabe por quê? Janota, põe lá os teus primos de Malange, por favor. 3 cidadãos, estranho, 3 cidadãos que trabalham numa empresa de segurança. Estão aqui eles, os 3. Os 3 são funcionários de uma empresa de segurança. Está a ver as carteiras que estão lá atrás? Eles tinham a responsabilidade de velar pela segurança, proteger o local. Surrupiaram 32 carteiras. Ou seja, o elemento que foi contratado para proteger o estabelecimento é ele que vai, arrebenta a porta, pula o caminhão, leva para vender no mercado. Ele vai falar daqui a pouco da fome. Vamos a esta história, Janota, por favor, vamos a esta história porque um canga está a morder os lábios, quer falar deles. Vamos ver, roda. Entre os detidos estão estes 3 jovens que no passado dia 12 do mês em curso, na calada da noite, retiraram 32 carteiras escolares pertencentes a uma indústria privada. Foi então possível a localização e a detenção de 3 cidadãos nacionais, portanto, afetos à empresa privada de segurança contratada para proteção daquele objetivo econômico privado, tanto tendo aproveitado-se da calada da noite e subtraído os meios acima referenciados. Na mesma operação, a Polícia Nacional deteve outros jovens implicados nos crimes de assalto à mão armada na via pública e no interior de residências, roubo e furto qualificado, vandalização de bens públicos, entre outros crimes. No bairro da Catepa, mais concretamente na zona de Missacala, foi detido um cidadão nacional, também conhecido por Manlora, portanto este é acusado por prática do crime de vandalização de bens públicos, mais concretamente 71 metros de cabos elétricos, fazer referência que os populares ou os moradores insatisfeitos com a conduta do agente, portanto o agente do crime, agrediram-no e graças à pronta intervenção da Polícia Nacional foi possível resgatá-lo para evitar-se então o pior. Foram ainda recuperados uma motorizada, colchões, equipamentos de som, botijas de gás butano, plasmas e utensílios de cozinha. Por volta das 6 horas do dia 12, portanto, foi detido o cidadão nacional solteiro de 20 anos de idade por crime de furto de 7 cadeiras plásticas, crime este que ocorreu no interior de uma igreja denominada Igreja Pentecostal Maranata, sito no bairro Missacala. Alguns destes meios foram já restituídos aos seus legítimos proprietários. Olha, o Manlora, se não fosse a intervenção da polícia, não sei o que havia. Está errado. Mas a população farta, porque eles já sabem que os jovens que cortam os cabos elétricos, são responsáveis pela falta de energia lá no bairro. Eles querem ver o jogo de futebol. E conhecido num dia em que Angola está a jogar, vai lá, cortam um fio. O Manloras quase foi desta para pior. Houve a intervenção da polícia, como disse, às vezes a polícia protege o bandido. Pois. Mas dito assim, as pessoas, não, o doutor Alcântara, quando fez referência, depois explicou porquê. Doutor Alcântara, o agente que tem a responsabilidade de fazer a proteção, estes 3, os primos da Janota, tem a responsabilidade de cuidar da fábrica onde foram feitas as carteiras. São eles. Ou seja, confiar neles porque, aliás, mancham o nome da própria empresa de segurança. Abuso de confiança. Há o crime de abuso de confiança na empresa. Nós confiamos-te a missão X
e aproveitas-te dessa missão para fazer mal à empresa. Daí a necessidade de fazer bem a avaliação dos contratados. É mesmo dele. Infelizmente, no nosso país, muitas vezes demos emprego por pena. Ao vermos o jovem, enfim... Está desempregado. Essa idade, já tem 2, 3 filhos, está a ver? E está ali a choramingar e demos o emprego. Não vamos ao sítio onde ele vive para buscar antecedentes e saber como é que ele vive, onde é que já passou e enfim. Então, Agostinho Neto falava do termo de assambarcamento. O seu grande amigo moçambicano, Samora Machel, também falava do assambarcamento. Esses bens públicos todos, a carteira é o viveiro de qualquer um de nós, o viveiro da intelectualidade. Eles passaram por lá também, provavelmente. Exatamente. E são pessoas sem alma, são pessoas vazias do ponto de vista quer do pensamento, quer da empatia, quer do amor. Então, se estás a trabalhar, espera até o fim do mês para receber o pouco que recebes. Agora, começas a entrar nessas práticas ínvias que no fundo, não ganhas nada, prejudicas a sua carreira, vais parar na cadeia, tens um filho, vais sofrer e a mulher lhe vai abandonar. Veja lá, uma cascadada de coisas que vai lá buscar. Não está bom assim. Estamos a ir para o intervalo. Nkanga Gomes, não é fome isso. Ele já tem emprego, né? Ou o salário não chega? Não, não é fome. Eles não se amam. Eles não se amam, eles não sabem o que é o amor, eles não se amam. Não se amam e aqui é preciso que as empresas de segurança façam um trabalho profundo quando tiverem que contratar, explicar, porque assim, efetivamente, eles nem sabem o que estão a segurar. Eles sabem a importância de uma carteira. Parece uma pergunta banal, não é? E provocatória, por em causa da tua capacidade. Mas há quem não sabe o que está a controlar mesmo. Ele não tem um domínio profundo do patrimônio que ele controla. Olha, aproveito para dizer que às vezes nós abordamos as seguranças dos condomínios, onde temos prédios, e tu perguntas, ele não conhece a pessoa que está a perguntar. A moradora daquele prédio, ele conta-te a história toda da senhora, a que horas é que entra o carro. Ele nem sabe quem é a pessoa que está a perguntar. E ele aponta, o carro dele é aquele mesmo que está aí. Aquele é o carro dele. Então, é preciso que as empresas deem formação a essa mão de obra, porque eles não têm domínio, não sabem. Ele não sabe quanto custou uma carteira. Ele não sabe que ele prejudicou um conjunto de crianças e apropriou-se do dinheiro do horário. Ele não sabe que a carteira é feita com dinheiro dos impostos. Eles só deram-lhe a arma, foi contratado, o teu salário é Y, provavelmente nem tem contrato, pega-lhe, vai ao posto de trabalho e está lá com a arma. É um perigo enorme. Como vamos ao intervalo, para concluir, formem os vossos funcionários. Formem estes jovens que fazem trabalho de segurança, que é bastante valioso e é útil. E também paguem em condições, porque esta força de trabalho, modesta à parte, ganham mal. Percebes? É preciso que se reconheça esse trabalho, se dê formação, qualifica-se e que se crie com uma estratificação. Muito bem. Muito obrigado a ambos. Ainda vão a tempo de terminar o feriado. Mas amanhã estamos aqui outra vez, não é? Estamos, não paramos. O país nasceu o chama e estamos aqui preparados para isso. Muito bem. O censo vem aí e tem essa grande responsabilidade. Sim, vamos continuar. Meu amigo, volte connosco depois do intervalo. Vamos contar-lhe uma história interessante para esta Câmara. Há um cidadão que desde os seus 5 anos de idade é pescador do rio. Atira a mesua, a rede, etc. Desta vez ele estava a pescar e sabe o que é que sai da água? Um jacaré. O jacaré, pá! O homem agarra no jacaré, pum! O jacaré levanta, calça as luvas, pum! Ele aí pega no jacaré, bum! Estou a falar a sério. Agarra no jacaré, pum! O jacaré levanta, forma, pá! Vai ver isso depois do intervalo. Volte conosco, até já.
Angola que canta. Atenção, Bié! Preparem-se para a magia. Paulo Flores comemora os seus 36 anos de carreira com a turnê Angola que canta. Dia 21 de setembro, às 18 horas, no pavilhão do Sporting do Bié. Vendas online moticket.net ou ainda Jardim da Pouca Vergonha, Rotunda da Centralidade, Lojas Edivar-se Autopeças, Hotel Chic Chic, Garrafeiras do FM e no local do evento. Quando for grande, quero ser uma estrela. Descobrir novas galáxias com a minha visão espacial. Uma engenheira que constrói naves para viajar no universo. O primeiro astronauta angolano. E pousar num planeta de matemática. E com números nunca vistos, com os 30% de desconto no Centro Óptico. E olhos postos no futuro com as nossas ofertas especiais nesse regresso às aulas. Quem vê bem, estuda bem. Venham às nossas lojas e descubram as armações com descontos até 30%. Centro Óptico, você nunca viu nada assim. Hoje, quando chego a casa, depois de um dia intenso de trabalho, olho no que tenho à volta. Eu orgulho-me. E digo mais, valeu a pena o sacrifício. Hoje tenho a casa que sempre sonhei. Hoje, a minha família tem o conforto que sempre desejei. Agora, o sonho é real. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária Luanda. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. Bem-vindo ao Instituto de Telecomunicações ITEL. Aqui oferecemos as melhores instalações e professores qualificados para garantir a sua formação de excelência. No curso de Eletrónica e Telecomunicações do ITEL, você desenvolverá habilidades práticas de laboratórios modernos e será preparado para uma carreira de sucesso que abrange uma ampla gama de experiências essenciais. Ao longo da sua formação, tem a capacidade da criação de projetos ligados à eletrônica, concebem vários projetos associados à linguagem de programação. Entretanto, o ITEL para mim só foi uma cereja no topo do bolo, pelo qual ganhamos muita experiência, quer experiência profissional em função dos currículos acadêmicos e também as formações profissionais que o ITEL já dispõe. Invista no seu futuro. Inscreva-se no curso de Eletrónica e Telecomunicações do ITEL e comece a sua jornada de sucesso. Ministério de Educação, Governo de Angola. É fatal, desde justiça. A voz que encanta Angola está de volta aos grandes palcos com um conceito inédito. Minha voz, meu show. Teumali, 10 anos de carreira. Dia 27 de setembro no CCB, às 20 horas. A super talentosa artista da música Tatuagem e outros sucessos convidou a dedo 3 grandes nomes da música que marcam de forma especial a sua carreira. C4 Pedro, Patrícia Faria e Rui Orlando. Compra já o teu ingresso nos locais habituais. Realização Teumali Enterprise. Produção Vamos Produções. Patrocínios Catoca, Grupo VFF Investimentos, Anzolo e Administração Municipal de Taladona. Apoios Africel, Anacleto Jordão, Hi Baby, Onzo Entertainment, FC Artes, GPA, Rinoel, M6 Money, Creative Hermegan, Segurança Privada, Green Nation e Amarelinha Hamburgues. Contactos 923 28 22 00 934 36 36. Subscrição de TV, recarga de energia pré-paga, fatura da água, fácil! Paga estes serviços com o Money e habilita-te a ganhar um Suzuki Baleno ou ainda a oferta de um destes serviços que pagaste. Quanto mais serviços diferentes pagares, mais chances tens de ganhar. Abre já a conta grátis, liga para o *449 Cardinal ou baixa a app Unitel Money. É simples, é para todos. Seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. 17 de setembro de 2024, dia do Herói Nacional, dia de Agostinho Neto. Hoje, o dia está a ser preenchido por eventos, momentos de cultura, para recordar aquele que é, até agora, o poeta maior. Escreveu muito e foi muito musicado também.
Dr. António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, ele que proclamou a independência no dia 11 de novembro de 1975, na Praça da Independência. Muito bem. Agora, comer um bom peixe, um calafate, uma lambula, num dia como hoje, sabe muito bem. E o mercado da Mabunda, na zona da Samba, é um ponto onde o amigo pode encontrar dos mais variados tipos de peixe. Bom, só que quem frequenta o mercado da Mabunda sabe que aquilo precisa de uma grande intervenção, limpeza, etc, etc, para que o lugar continue a ser acolhedor. E aí exatamente isso está a ser feito pelo Governo Provincial, por isso junta-se a nós a Alcrésia Cavala. Boa tarde, Alcrésia, seja bem-vinda no dia de Manguche. No dia de Manguche, Mário, boa tarde e muito boa tarde aos nossos telespectadores. De facto, estamos realmente muito satisfeitos com esta data. Manguche, se estivesse a viver, estaria a fazer os 102 anos. Uau! 102 anos. Nesta altura ele seria uma biblioteca viva, íamos ter com ele